e a partir do Rio de Janeiro. Eu sou estudante da eu sou pesquisadora em pós-doutorado aqui no IRI, no Rio, onde eu fiz meu mestrado, meu doutorado. Então, é um prazer estar aqui mediar essa mesa dos seminários de graduação do IRI, que nesse semestre é organizado em parceria com a Cátedra do Sérgio Vieira de Mello. Eu agradeço muito ao professor Roberto Yamato pelo convite. É uma honra mesmo estar aqui. Eu agradeço também a presença de vocês todas aqui, nossos convidados e convidados de hoje. Aqui uma mesa de ontem, a mesa de hoje é intitulada Retenção da Situação de Migrantes e Refugiados no Rio de Janeiro. E traz olhares diversos de lideranças migrantes e refugiadas, da sociedade civil, de organizações internacionais e de representantes do poder público brasileiro. Ontem já tivemos aqui alguns desses olhares. Uma ótima discussão sobre algumas das evoluções das políticas de proteção a refugiados e imigrantes no Rio e no Brasil, mas também apontou alguns desafios, como, por exemplo, a regulamentação das leis, a integração dos próprios migrantes na formulação das políticas públicas e as diferentes competências, municipal, estadual e federal, que às vezes nem sempre se tocam, nem sempre são fáceis de se integrar. Então, hoje, a ideia é continuar a fazer um diagnóstico sobre essa situação e refletir sobre os problemas e desafios da proteção de migrantes e refugiados, mas também debater as possibilidades de resistência, de luta política, tanto na sociedade civil como na academia. Então, eu vou brevemente apresentar os convidados e convidadas da mesa, depois vou passar a palavra para cada uma, na ordem que eu apresentar. Apenas um convidado nosso está um pouco atrasado, Daniel Schude, ele vai, quando ele voltar, quando ele for falar, eu apresento. Então, vamos lá. Vou começar com o Eduardo Dalbaci, está à esquerda, à minha esquerda da mesa, ativista cultural haitiano e foi eleito delegado para representar o Estado do Rio de Janeiro na segunda Conferência Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia, a Comigrar, que será realizada na semana que vem em Brasília. Possui bacharelado na administração de empresas e atua como assistente do gestor do Viva Rio. É presidente da Associação de Lideranças de Migrantes e Refugiados, Migrantes e Refugiados e Apátridas do Estado do Rio de Janeiro. Gislaine Kepp, defensora pública titular do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, com atuação na área de migração, refúgio e apatridia. É especialista em saúde mental e atenção psicossocial pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, da Fiocruz. Rita Prata, que é ao meu lado, é professora substituta do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é doutora e mestre em Relações Internacionais pela PUC-Rio e pesquisadora associada da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da PUC-Rio. Diretora da organização não governamental LGBT+, Movimento, e trabalha com enfoque comunitário, no apoio direto, na integração e na criação de redes de afeto para migrantes e refugiados LGBTQIA+. Gisele Torres, aqui ao meu lado, é doutoranda em Bens Culturais e Projetos Sociais pelo Programa de História, Política e Bens Culturais da Fundação Getúlio Vargas. É mestre em análise de gestão, é mestre em análise de gestão de políticas internacionais pelo Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio e especialista em direito internacional pelo Grupo DEMEC da MAS. Atualmente é chefe no Rio de Janeiro do Núcleo Regional da Coordenação Geral do CONARE, Comitê Nacional para os Refugiados, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. E Diogo Félix, por fim, ao lado da Gisele, está à frente do escritório no Rio de Janeiro da Organização Internacional para as Migrações, Agenda da ONU para as Migrações, onde coordena projetos de integração socioeconômica de migrantes
e a articulação do setor privado e da sociedade civil, que apoia governos locais no desenvolvimento de políticas públicas. Tem especialização em ajuda humanitária e ao desenvolvimento pelo Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, que estuda a inclusão de população migrante e refugiada nas estratégias ESG do setor privado da Fundação Getúlio Vargas. Bom, após a apresentação dos nossos convidados, a gente vai abrir esse debate, então peço que já tenha um pouco ao tempo, né, estipulado, para a gente poder abrir e ter um debate mesmo, como foi possível, por causa da mesa de abertura, que eu achei importante, né, ter já os alunos. Então, passo a palavra para o Eduardo aqui. Muito obrigada. E gostaria de agradecer o convite. É uma honra para mim hoje estar aqui. Parabéns também para Suzana, pela apresentação. Eu quero saudar todos os colegas da mesa, Diogo Felipe, da OIM, Gisele, do CONARE, a doutora Suzana e Ricardo. Como eu sou do Haiti, do haitiano, eu estou no Brasil há 11 anos, atualmente no estado do Rio de Janeiro. 11 anos que eu moro aqui no Brasil. 9 anos trabalhando nessa pauta migração, refúgio. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre Ali que é a Associação das Lideranças de Imigrantes e Refugiados a partir do Rio de Janeiro. Quem somos é, o, é uma organização comprometida com a promoção da integração, acolhimento e defesa do direito de segurança do Estado. O ALI é uma associação, é uma organização de todos os imigrantes e refugiados e a base do Estado do Rio de Janeiro. A gente, como liderança de imigrantes e refugiados, atuando como uma voz de atividades buscando criar oportunidade da inclusão social. O ALI foi criado esse ano, recentemente. Eu tenho muito tempo, esse ano. Como que surgiu essa organização, essa associação? Essa associação é a gente, antes de criar ali, nós como imigrantes e refugiados do Estado do Rio de Janeiro, lutando pelos nossos direitos, às vezes com muita dificuldade de ouvir. Por esse motivo, nós, como imigrantes de várias nacionalidades diferentes, atuando nessa pauta, a migração, tratando de resolver nosso caos, nosso problema, dentro do Estado do Rio de Janeiro, com essa dificuldade de cada um de nós, a gente pensar de ir para poder resolver casos dessa dificuldade. Em 2022, eu, com o colega Daniel, que acabou de chegar, eu encontrei com ele depois de uma reunião do COMPAR, que é o Comitê do PIB. A gente nós conversamos para a necessidade de unir todas as lideranças de várias nacionalidades atuando nessa pauta que tenta resolver a ajuda aos imigrantes. E nós criamos um grupo do WhatsApp, a gente chama de coletivo, e no objetivo de estar juntos e ajudar um e o outro.
com essa dificuldade, com esse desafio que é o resolver o problema dos imigrantes refugiados no estado do Rio de Janeiro. Durante o ano, é difícil a gente se entender por causa da dificuldade da cultura, da idioma, cada um de nós sai de um país diferente, tem uma cultura diferente, de uma forma de entender as coisas diferentes. E, às vezes, essa cultura sempre aparece em todas as decisões que nós tomemos, por isso que essa dificuldade a gente ficar mais com dificuldade de ajuda de atuar nessa pauta da migração. E durante esse tempo, decidimos de criar uma organização, porque dentro do coletivo, não tem norma, tem regra. Tem regra, todos nós somos lideranças que saem de uma comunidade e poder de uma comunidade para ajudar a sua comunidade. Realmente, a gente tenta se unir para poder fortalecer e resolver nosso caos, nosso problema dentro do Rio de Janeiro, mas encontramos com essa dificuldade nós, como lideranças. Decidimos a criar ali que é a Associação das Lideranças de Imigrantes e Refugiados, que é a PAPDA. Que criamos essa associação. Dentro de uma associação, existe a norma, existe a regra, e o regimento interno da associação, aí todos nós vamos trabalhar respeitando nosso regimento, por caso a gente conseguir se livre dentro da associação. Mas fora da associação, fica um caso, fica complicado de entender, se organizar. Dentro da organização, a gente conseguir se entender, conseguir se pronta para poder apoiar o caso de um e outro. Motivo nós temos hoje ali, que é uma associação recente, na vida de se estreando. Eu, como presidente hoje da associação, porque foi votado pela maioria, eu estou aqui para você falar em nome da associação. Essa foto é foto em 2022, quando a gente acabou de criar ali, criar nossos coletivos, buscamos a capacitação, por isso hoje a associação também manda vários e-mails pedindo a capacitação pela formação da associação, como da Civil Brasileira, porque na criada. Isso é a capacitação, como da capacitação que nós solicitamos do Estado para poder tentar ver se a gente conseguir lidar, conseguir dar andamento com nossa missão, com o nosso objetivo. Mesmo assim, a gente fica com essa dificuldade de entender, mas pela associação ficar mais fácil, a gente conseguir entender um pouco. Qual é a nossa missão? Dentro da associação, a gente tem nossa missão, nosso objetivo, que ser da necessidade às lutas da pauta migratória com o principal foco na necessidade do coletivo. Então, o que é a necessidade do coletivo? A necessidade de cada um imigrante e refugiado do Rio de Janeiro são diferentes. Mesmo assim, você que é imigrante, o outro que é refugiado, cada um de nós da cidade, da comunidade, tem uma necessidade diferente. Com a associação ali, a gente está aqui para dar um pouco e tentar ver qual a sua necessidade e lutamos por essa causa, para a sua necessidade de sanidade, cada um dos imigrantes refugiados dentro do coletivo, dentro da associação. A associação não é porque eu sou haitiano, eu vou lidar só minha comunidade. Não. A associação está ali, mesmo quando eu saio de uma comunidade, a gente, com o caso, o problema da minha comunidade, eu vou colocar ali para todo mundo tentar de apoiar, de ajudar a ele. O profissional, que é o imigrante liderança, tem o caminho de uma solução. No caso, com a haitiano da minha comunidade, quando a gente colocou aí esse caso lá no nosso grupo, para debater, isso ajuda a facilitar também o imigrante, porque às vezes o caminho, não sei, o irmão
o grupo de liderança já passou por esse caminho. Isso facilita a gente, dentro da situação, também, para resolver o caso dos outros. Por esse motivo, hoje, eu mostrar ali como força e qualidade e luta na pauta migratória, porque a gente é pauta, não é uma pauta fácil, é uma pauta bem complicada. Hoje, temos essa situação. Está ficando a hora rápido, gente. Eu vou lá, porque a hora rápido. Então, onde encontramos muita dificuldade dentro dessa dificuldade do Estado. Essa dificuldade é o quê? Nossa necessidade, como imigrantes refugiados do Rio de Janeiro, a gente, como uma liderança, que estou trabalhando na pauta, a gente está colocando nossas necessidades aí pela sociedade civil, pelo poder público, a gente não foi ouvido, porque a gente encontra também muita dificuldade. Temos também nossa, porque nosso direito, porque a gente também somos cidadãos do Rio de Janeiro, a gente trabalha igual a todo mundo, mas a gente também precisa ser ouvido, precisa também algumas coisas. Então, nós temos muitas lutas, como eu sou delegado do Rio também, que a gente colocou, tem muitas coisas que a gente solicitou que não foi ouvido, quando não foi ouvido, assim, a gente sente que o governo do Brasil, o poder público, o governo federal também, tendo que está acompanhando imigrantes, está ajudando, mas realmente a gente não sente essa ajuda. Por quê? Hoje, no Rio de Janeiro, faz um tempão que a gente está lutando, tipo, um local que é um abrigo social dos imigrantes refugiados gravados. Isso é uma coisa que a gente precisa do Rio de Janeiro. Imagina só, vou acabar e vou dar uma história. O imigrante que saiu do vários estados, que saiu do seu país, e do Brasil, você era formado no seu país, teve formação, faculdade acadêmica, você veio do Brasil, mas para buscar uma vida, uma oportunidade. Quando você chega, você tem um caso assim, ele é um imigrante que tem um compromisso para outro, mas tem um nome diferente. Antes de chegar, o cara conseguiu configurar, então conseguiu lá o chip, aí chegou no Brasil, aí tentou ligar para ele, não conseguiu. Mas sabe o nome, é um nome que é um apelido, você tirar, mas o nome formal, o nome social, ele não sei, ele não sabe. Aí ele chegou aqui, aí procurou um cara, procurou o nome do apelido, aí não conseguia encontrar ele. O cara vem, vai encontrar alguém. Chegou ali, no aeroporto, aí é onde o cara vai? Não sabe o que acontece, o cara que estava estudando não vem buscar, não sabe o horário para chegar. Aí essa dificuldade, quando ele chega, aí ele não sabe onde ir. Então, algumas pessoas responsáveis da prefeitura, isso foi em 2018, estudar da prefeitura, a prefeitura disse o seguinte, encaminhou ele para trás. O cara foi para trás, carro com a mulher dele, foi para trás, o cara procurou um abrigo para ele. Imagina só, um abrigo, o cara vem, saiu do país, não tinha oportunidade de colocar ele no abrigo. Quando o cara chegou no local, porque eu já vi que tem vários abrigos, não sei se vocês já viram abrigo, está por aqui. Aí o cara achou que, não, gente, isso não é espaço, tá? Aí eu escutava comigo, aí eu falei, tem que ficar no abrigo, amanhã a gente vai articular o abrigo onde a gente vai colocar você. Cara, disse, não, tudo bem, mas foi tirar minha mulher de mim. Um abrigo é um abrigo de um homem, tirar uma mulher, colocar um abrigo feminino. O cara ficou mais preocupado. Essa pessoa, essa pessoa, outra, chegou ali porque não tem um abrigo feito por imigrante. Imigrante que vem para o Brasil não vem porque vem provavelmente para quando a outra pessoa poder procurar uma oportunidade. Por isso, hoje, às vezes, o imigrante, porque a gente está tentando por alguma coisa aqui no Brasil, porque a gente acha que colocar um imigrante num abrigo, ele não fala português, não é porque ele é do brasileiro, gente. Não é porque a cultura dele são diferentes. Ele fica no Brasil. Quando a gente está no abrigo, está morrendo, já está na cultura do Brasil, e dá para eles entender.
Mas imagina só um imigrante que chega nesse fato, que não fala português, e não tem a cultura do brasileiro, ele está nesse momento, esse cara vai ter realmente um impacto psicológico. Porque ele chegou no país, ele também não sabe o que houve, como que é a lei, não vai ser deportado no não, como que é, porque às vezes tem regra para sair. Eu, quando estive no Brasil, vou acabar, deixa eu falar assim, se você faz qualquer coisa errada, vai ser deportado. Eu fiquei com medo de ser deportado. O meu medo, eu tive um cara que veio bater um nosso amigo lá no. Eu, quando estive aqui, o nome indiano, o nome de viagem para cá. De tudo, para estava em Manaus. E sobrava em Manaus. Aí, o cara vem aí no barco do a vida dele. Ele ficou com medo, mesmo assim, está com visto, sem acha, conseguir votar. Ele está com visto, ele veio buscar. Então, o motivo que deixa o país para buscar, deixa o cara ser obcecado com o objetivo, esquecendo de ter um visto legal para o país. É por isso, gente, cada vez que a gente está falando, o tempo é muito curto, e a palavra está curta, imigrantes, refugiados aqui, a gente, estamos buscando, não é só buscando a oportunidade, estamos querendo também nosso direito, nós estamos querendo também que ele seja ouvido pelo poder público, pelo civil também, que a Ana Paula também está trabalhando, está ajudando a gente sempre dá parabéns para eles, mas muito obrigado, valeu, gente. Passo a palavra agora, Gislaine Kemp. Como que a Defensoria Pública atua nesse espaço, nesse tema? Nós nos entendemos como atores para mediar o acesso dessas pessoas que chegam de outros estados, principalmente de outros países, que chegam aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, e precisam ter acesso a serviços. Mas, principalmente, antes disso, era que se regularizar aqui na pátria brasileira e também informações tanto de regularização quanto de acesso a serviços, acesso a direitos. Quem conhece qual é a pessoa do público, por exemplo, que conhece o SUS, que conhece o DPC da vida, não sabe. E o que vai explicar para ela? Podem entender que isso seja automático, seja da vida cotidiana, mas não é. Também desconhecem como que é esse casal se divorciar aqui no Brasil e tem direito à gratuidade de justiça, gratuidade de serviços, informações de transferência básica, mas que para eles nem pensam a respeito. Então, para ser bem direta e objetiva e meu tema, que é mim, eu vou trazer para vocês práticas exitosas que nós, da Defensoria Pública do Estado, fazemos de acordo com as demandas que chegam para a gente. Então, é um recorte da Defensoria Pública, que chega na Defensoria Pública. Então,
A gente, né, Marisa, a gente mapeou três pontos, três demandas específicas lá do elas são migração, regularização migratória, deficiência de informação sobre direito e acesso a serviços públicos, e terceiro, o fortalecimento político dessa população que chega e que vocês sabem que não tem direito à morte. Então, como que elas fazem para se inserir em ambiente de debate político e serem ouvidos? Não é só inserir, mas terem direito à morte. E a partir disso que chega para a gente pensou a respeito de como que nós estamos trabalhando em relação à regularização migratória. Nós temos um viés individual, que é quando a pessoa chega lá no núcleo de direitos humanos, ela vem com dois. Uma é dizendo que não tem como pagar as taxas e emolumentos da emissão da carteira de migração. Então, na Polícia Federal. Aí a gente, comprovando a insuficiência, nós emitimos aquele ofício de gratuidade, solicitando gratuidade. E uma articulação que a gente fez junto à delegacia, a DEI, nós conseguimos que, com os nossos ofícios, a delegada entenda que quem chega lá com os nossos ofícios realmente passou por um período de suficiente, então realmente nós conseguimos essa dignidade. E o segundo o meio da multa migratória. Não sei se vocês sabem, mas por cada irregularidade migratória, que a pessoa que o visto acabou, o tempo de autorização de residência acabou, por cada dia a multa é de R$ 100, chegando até R$ 10.000. Depois disso, não passa. Mas até 10.000. Esses pessoas geralmente não chegam com 9.000, 10.000. E a gente tem que dar um modelo para recorrer dessa decisão. E nós também conseguimos o seguinte: no nosso estudo, a gente tem pedido para que seja reconhecida e o valor seja para o mínimo legal, mas a gente tem também construindo através de articulação com a delegacia, que se for possível, e a delegacia delegado, o subdelegado entender, pela gratuidade total, sem multa, sem pagamento nem de R$ 100, nós estamos conseguindo com 90% de índice. Então, a partir da demanda de regularização migratória, no viés individual, nós temos conseguido o não pagamento de taxas, emolumentos, e conjuntamente, em relação ao eixo, o núcleo ele trabalha de forma individual, de forma coletiva, porque é um núcleo da defesa pública que é de tutela coletiva. Então, nós temos o Voto de Direitos, que é uma ação social que foi criada em 2019 e que conta com diversos parceiros, tanto do setor do executivo, estadual, federal e municipal, quanto de entidades da sociedade civil. Então, quem está aqui, inclusive, todos que estão aqui fazem parte do voto. O voto veio pela dificuldade do acesso a serviços. Uma das demandas que eu falei para vocês que chega lá no DEC. Então, nós criamos conjuntamente, não foi só pela Defensoria Pública, no voto. É uma ação social que várias instituições se unem 4 vezes por ano, num local que seja de fácil acesso aos estudantes, de preferência em bairros ou no bairro central, para atender. Então, nós atendemos demandas de educação, saúde, assistência social, nós atendemos principalmente regularização migratória
com auxílio super importante do Bonário, OIM, LGBT, mais movimento, orientação jurídica, né, pública, nós tínhamos uma parceria com a Comissão de Direitos Humanos da OAB, nós temos mulheres empoderadas, enfim, Daniel, como liderança, leva as pessoas, e Jonatis também leva as pessoas para o local, faz divulgação, leva, enfim, o Rota de Direitos eu considero uma tarefa exitosa e de coletivo, tanto na sua contribuição. Vocês se lembram que eu também falei sobre a falta de informação. Então, nós precisamos, lá na Rede Pública, também fazer um curso sobre migração, que está correndo. Ele se chama curso de migração, migração e debate, que é toda segunda-feira, de 2 da tarde até 4h30, é presencial, é lá na sede da Rede Pública. Eu estou chamando para darem as palestras as pessoas que trabalham com a gente, que são da rede, como o professor Beto, como a Gisele vai dar a nossa aula, o Diogo já deu uma aula. São 5 módulos, também vão chamar as demais participantes aqui da mesa. É um curso prático, então, um curso das pessoas que é voltado não somente para pessoas que trabalham com migração e, de preferência, servidores públicos, mas também para a academia e principalmente para as pessoas indígenas. Então, então, por exemplo, para a aula da Gisele, vai ter como pedir aquilo. E é uma coisa prática, com algumas pinceladas de teoria. O primeiro módulo foi bem teórico, inclusive, foi sobre o que é migração, qual é a migração. No ano, a partir de abril, a gente vai ter o 4º, 5º módulo, e logo em seguida a gente recomeça o primeiro módulo. A gente vai ter 2 ciclos. E finalizando, o fortalecimento político. Fortalecimento político. Lá no Ministério, a gente tem um programa Associações, que está aberto para brasileiros, mas especialmente na minha parte, a gente que trabalha com estrangeiro, a gente traz os coletivos de imigrantes para uma conversa, para informar como que esses coletivos podem se legitimar para ter voz. Nós elaboramos junto com eles um regimento interno, nós acompanhamos de passo a passo até eles conseguirem um CNPJ, e nós entendemos um coletivo que se só ele tem a sua força, mas que nesse momento é necessário uma legalização em forma de associação. Então, nós auxiliamos de passo a passo. Eu acredito que é isso. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, estou à disposição. Muito obrigada. Bom dia. Dia. Mais uma vez. Bom dia. Dia. Queria agradecer muitíssimo, Beto, a Willy, a Casa da Sérgio Vieira de Mello, pelo convite. É uma delícia voltar à minha casa, né? Essa casa que me abrigou no mestrado, no doutorado. Uma delícia compartilhar essa mesa com tantas pessoas maravilhosas que fazem parte da rede de Migração, Refúgio e Apatridia aqui do Rio de Janeiro. E uma delícia também, porque estou do lado da Suzana, que foi minha colega de doutorado, minha grande amiga. Então, compartilhar esse momento aqui com vocês é muito especial. Estava sentada aí nesse auditório, nas provas do mestrado, pensar no mestrado, no doutorado, então tem um gostinho de nostalgia também. E eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma pessoa não binária, tenho cabelos longos, escuros, olhos escuros,
Estou de óculos verde escuro e camisa azul. Bom, o intuito de hoje, né, é discutir um pouco dos problemas, quais são os diagnósticos, boas práticas que a gente tem em torno da migração aqui no território do Rio de Janeiro. E eu faço parte, né, eu co-dirijo a organização LGBT Mais Movimento, que é uma organização que trabalha com migração e refúgio LGBTQIA+. Né? É um universo que ainda é muito invisível, tanto nos meios que debatem a migração e o refúgio, tanto nos meios que debatem gênero e sexualidade. Então, a temática do refúgio e da migração LGBT, ela é invisível. Né? A gente costuma falar na ONU que ela é um não lugar. Né? Então, muitas vezes a gente imagina, né, o refugiado, da migrante LGBT como aquela que foge conta de gênero e sexualidade. Então, foge de países que vão criminalizar suas identificações de gênero e sexualidade, mas não só. Como migrante, né, seja qualquer sua motivação política, econômica, ambiental, social, ela também pode ser LGBT. Então, não é uma temática, muitas vezes a gente escuta, mas as pessoas, né? São, elas não aparecem. E por que não aparecem? Tem uma invisibilidade aí que é estrutural. E quando a gente fala do território do Brasil e do território do Rio de Janeiro, a gente está marcando ainda essa invisibilidade estrutural que é própria da LGBTfobia brasileira. Então, há pessoas que muitas vezes sofrem LGBTfobia dos seus países de origem vão continuar vivendo o atravessamento da LGBTfobia. Então, o trabalho da LGBT Mais Movimento, o trabalho de outras organizações também que estão aí com a gente nessa temática, é muito importante, não só para visibilizar, mas para endereçar, né, essas demandas e essas questões para que haja política pública, para que haja, né, solução de problemas, para que essas pessoas sejam vistas. E aí aqui eu separei, né, três problemas, três questões que a gente vê no dia a dia da ONU que são bastante centrais. Né? A primeira, e aí fazendo coro com o que o Jean-Baptiste colocou, é do abrigamento. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma questão muito, muito central com o abrigamento, com a falta de estrutura dos abrigos públicos. E quando a gente fala na temática de migração e refúgio, a gente marca ainda mais esse problema, né, com o acolhimento dessas pessoas. Essas pessoas vão parar nos abrigos do município e vão sofrer racismo, vão sofrer xenofobia, vão sofrer LGBTfobia. Então, estar no abrigo é um sinalizador, né, de vulnerabilidade social. São pessoas tão vulnerabilidade social que vão ser atravessadas aí o ciclo de radicalização, de mais violência. Então, é necessário, é central que a gente pense, né, um abrigo público para a população migrante. E um abrigo público para a população migrante que tenha também aí um atravessador de gênero, de raça, de nacionalidade e de sexualidade. E que haja um letramento LGBTI também nesses espaços. O CRAI, por exemplo, né, que é o Centro de Referência para Atendimento de Imigrantes aqui no Rio de Janeiro, que foi uma política pública do ano passado, né, muito mobilizada pelo assassinato de Moise, né, que era um migrante que foi brutalmente assassinado na Barra da Tijuca, por reivindicar seus direitos trabalhistas. O prefeito, em resposta a esse assassinato brutal, que não foi emblemático, não é o único, cria o CRAI, né, com a parceria de uma outra organização. E o CRAI começa com abrigamento. Só que qual que é o problema? Né? O CRAI começa com abrigamento, isso é ótimo. A gente, inclusive, na LGBT Mais Movimento, muito da nossa comunidade estava abrigada no CRAI, porque está em situação de vulnerabilidade social. O que acontece? O abrigamento do CRAI não estava dentro das normas e do regimento interno da assistência social do próprio município. O município sabia disso. O município sempre soube disso. Então, o que acontece? O abrigo do CRAI tem que fechar. E aí a gente tem um grande número de problemas. Né? As pessoas chegavam na nossa organização com ansiedade. Onde eu vou morar? Se eu ficar em situação de rua. E aí, se a gente pega, por exemplo, o abrigamento que tem a população LGBT aqui no território do Rio de Janeiro, quantas e quantas são as histórias de pessoas que a gente
encaminhou para aquilo que eu vivo xenofobia no meu dia a dia. Eu vivo xenofobia no meu dia a dia, dentro de um abrigo que é. Então, a questão do abrigamento é central nesse sentido, né? É um problema que fica no território do Rio de Janeiro, e quando a gente fala de migração e refúgio, e migração e refúgio LGBT, é um problema ainda muito mais complexo, né? Um problema muito mais embaixo, né? Outra questão que eu acho importante da gente marcar quando a gente está falando aí desse recorte LGBT e da migração e refúgio é a questão do nome social, que é uma demanda muito própria dessas pessoas, né, da população trans, travesti, não binária, né, de reconhecimento do direito ao nome social. E o que acontece no Brasil? No Brasil, não é possível fazer a retificação do nome social para pessoas migrantes. Ou seja, as pessoas migrantes aqui, elas têm que conviver tanto com o nome civil, o nome morto, deveria ser morto, não deveria existir, quanto com o nome social. Apenas a inclusão do nome social é feita na carteira de registro nacional migratório. Ou seja, a pessoa tem o nome social dela na frente e o nome civil atrás. E por que isso acontece? Bom, o governo brasileiro como é que é feita a retificação do nome social para pessoas transamente de não binárias brasileiras? A gente pega a certidão de nascimento, vai no cartório que essa pessoa foi registrada, faz a retificação e a partir da mudança da certidão de nascimento, você muda todos os documentos brasileiros. A justificativa do governo bom, a gente não consegue fazer mudança da certidão de nascimento de um país, de outro país. Então, a gente não consegue fazer a retificação de nome social de imigrantes e refugiados LGBT. Bom, tem um entrave burocrático aí, né? Mas tem um entrave aí na vida dessas pessoas que é bem isso. Você pega um documento e você tem dois nomes, geralmente vão falar, você é fraude. Como assim você tem dois nomes? Não, esse documento está errado. Além de, muitas vezes, mesmo quando o documento é aceito, mesmo o nome social estando muito maior na parte de trás, na parte de frente, vão falar o nome civil da parte de trás. Então, a pessoa vai sofrer transfobia, a pessoa vai sofrer violência. Então, o atravessamento burocrático, né, que a gente vê aí com relação à política do governo brasileiro, ele muitas vezes não se dá, né, não é uma justificativa suficiente quando a gente vê a realidade dessas pessoas na prática. Né? Existem meios, né, de pensar, de repensar caminhos burocráticos, esses meandros aí institucionais, para que essa pessoa tenha direito ao nome social, da forma devida. O nome social é um direito reconhecido no Brasil e o nome civil é um nome morto. Deveria ser um nome morto. E qual uma boa prática em relação a isso? Bom, a gente até está um momento de reestruturação da nossa ONG, porque a gente estava percebendo que muito do nosso trabalho esbarrava numa questão estrutural da LGBTfobia, estrutural do território do Rio de Janeiro, estrutural do nosso Brasil. E o que a gente repensou nessa reestruturação? Bom, não dá para a gente falar de direito de pessoas migrantes e refugiadas LGBTI sem pensar em incidência política. Então, o momento que a gente está vivendo, né, daqui a uma semana estaremos a Comigrar, eles estaremos na Comigrar nacional, é um momento de incidência política, de trazer e de pressionar o poder público para esses casos, para esses problemas, para lançar esse diagnóstico e a gente pensar em políticas públicas que sejam de fato efetivas, e não sejam políticas públicas de inclusão. É o que a gente fala, principalmente com uma outra questão que quero analisar também, que é a questão da empregabilidade. Bom, empregabilidade que no Brasil, principalmente está apontando como possível. Dados da ANTRA, Associação Nacional de Travestis do Brasil, coloca 90% dos travestis do Brasil que estão na prostituição comum e da fonte de renda. Os dados da desenvolvimento, quando a gente cruza isso com a migração e refúgio, 97,2% das pessoas estão na prostituição comum e da fonte de renda. Não acesso ao emprego. Não acesso. Então, qual foi o nosso passo? Bom, a gente precisa incidir politicamente. A gente precisa usar espaços, como a Comigrar do Rio de Janeiro, que foi um excelente espaço de conversa, em que a gente conseguiu pensar muitas boas propostas e de levar essas boas propostas
para Brasília, agora na semana que vem, para pensar essa independência política. A gente precisa mudar a base, a gente precisa mudar a estrutura. Sem essa mudança estrutural, sem essa mudança, né, na raiz do problema, não adianta encaminhar a travesti migrante venezuelana para o emprego. Ela não vai. Ela não vai. E não é falta de mérito dela. É um problema que é estrutural. Né? Pessoas LGBT são expulsas do espaço de educação desde pequenas. Né? Sofrendo bullying, sofrendo violência. Então, é muito difícil. E uma coisa que eu queria marcar também para finalizar é, né, que não existe inclusão sem integração. Então, quando a gente vê essas empresas aí fazendo diversidade e inclusão, né, a famosa DI, né, vocês aí, talvez, estágio, que vão se deparar com isso. Bom, incluir uma pessoa preta, incluir uma pessoa LGBT, incluir mulheres, incluir migrantes e refugiados, ótimo. Mas não vai funcionar se não tiver integração. Integração é mexer na base da empresa, é mexer na base do poder público, é essa capacitação. É pensar, né, numa inclusão que não use o corpo dessas pessoas, né, deficientes, por exemplo, também, como top. Ah, temos uma pessoa com deficiência, chama lá a fulana para falar. Ah, uma pessoa preta, chama lá a fulana para falar. Não, né? A gente tem que pensar em capacitar, a gente tem que mudar a base. E mudar a base também é um trabalho de formiguinha e é um trabalho que, acima de tudo, se faz em rede. Então, todas as pessoas que estão sentadas aqui nessa mesa, a gente trabalha junto, né? A gente estava conversando com a doutora Giovanni e, bom, a gente trabalha em rede. E essa mudança estrutural, essa ciência política, a utilização, a produção de dados, ela precisa e deve ser feita. Então, o que eu queria trazer hoje, muito obrigada. Perguntas. Bom dia a todos, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua conversa, né, a Tárcia, pelo convite. Saudar os colegas de mesa também, a gente trabalha juntos, né, no dois estados, e é muito bacana ver vocês, assim, né, ouvindo um pouquinho as nossas realidades, conhecer um pouco da temática migratória, que é um tema fascinante, é um tema que a gente discute e vai estar cada vez mais nos noticiários. Então, assim, é muito bacana mesmo. Não quero gostar, como a Rita falou, eu fiz meu mestrado aqui na PUC, então poder voltar a casa, falar um pouquinho também da minha vivência, né, a minha experiência profissional, sem dúvidas, muito gratificante. Bom, o meu nome é Gisele Torres, né? Eu estou como chefe do núcleo da CGCONAR, né? Coordenação Geral do Comitê Nacional para os Refugiados no Rio de Janeiro. E eu vou comentar um pouquinho, né, dos problemas e desafios que permeiam não só a realidade migratória no estado do Rio de Janeiro, como no Brasil como um todo. Assim. São tópicos, né? São problemas, vários desafios que a gente, o primeiro tópico que, quando o Beto fez o convite, eu refleti, né, sobre os problemas, vários desafios, eu acho que eu citaria a demanda crescente de proteção e uma estrutura de apoio limitada. A gente sabe, né, eu não sei se vocês conhecem o ABMIGRA, né, o Observatório das Migrações da UNB, mas sugiro que vocês façam depois uma busca, tem dados muito interessantes, né, dados atualizados do ABMIGRA. O último dado do ABMIGRA, salvo engano, de agosto de agora, mostrou que apenas em 2023 o CONAR ele analisou 138 mil pedidos de refúgio, né? Julgou 138 mil processos de refúgio. E isso foi considerado um número recorde. E nesse material, né, nesse material de dados, mostra que o Rio de Janeiro e a região sudeste continuam desempenhando um papel de destaque como importante para migrantes e refugiados. O que isso significa, né? Que a gente tem um volume, um quantitativo de processos de solicitação de refúgio muito robusto. E nem sempre o tempo de resposta e há uma sobrecarga, né, de serviços de apoio, eles permanecem com grandes obstáculos para a gente conseguir absorver esse quantitativo de solicitações. Então,
Se eu pudesse citar um primeiro problema, desafio, eu acho que é esse quantitativo, né? Esse volume de processos e a nossa estrutura do CONAR. A nossa estrutura ela não é considerada uma estrutura pequena, temos em torno de 60 pessoas, o que vai, vai tanto considerar se a gente for analisar outros CONARs da América Latina, mas ainda assim, se observarmos o número de solicitações de refúgio, é um número muito intenso. Então, para absorver e analisar de forma célere, né, e entregar, né, seja julgamento para ou deferimento ou indeferimento, a gente precisa de equipe, né, de pessoal, enfim, e dar um tempo de resposta mais sério. Então, esse é um desafio. E o que ao mesmo tempo, o CONARE tem feito para tentar mitigar esse quantitativo, né, esse volume bastante grande? Bom, não só o CONARE, mas o DENIC, o Departamento de Migrações, tem algumas boas práticas que também são levadas até para outros CONARES. O primeiro que eu citaria é a aceleração da análise de pedidos de refúgio para mulheres, né, muitas delas provenientes de países com alta prevalência de forte ou mutilação genital feminina. Então, o CONARE ele tem um olhar mais sensível para tentar acelerar esses processos. Um outro ponto também, há também uma ação de analisar pedidos de refúgio também de forma mais célere para a população LGBTQIA+, então outro ponto muito importante, a fim de que esses grupos que enfrentam riscos de violência extrema, eles acabam tendo uma proteção em um tempo mais ágil, mais rápido, né? Um outro ponto também que eu gostaria de citar como uma boa prática é a capacitação de mais mulheres com oficiais de elegibilidade. Eu não sei se vocês estão a par do termo, né? O que é oficial de elegibilidade? Dentro do fluxo de processo de solicitação de refúgio, tem uma parte que são servidores que eles realizam uma capacitação, eles fazem um curso de formação para realizar as entrevistas de refúgio em perfis, né, que precisam passar por essa etapa da entrevista. E um cuidado, né, uma preocupação da atual gestão e da gestão anterior é formar mais oficiais mulheres justamente preocupadas com a questão da violência de gênero. Então, a gente fez o último curso de formação, a gente conseguiu formar mais oficiais mulheres. O núcleo regional na cidade do Rio de Janeiro já conta com um oficial de elegibilidade de mulher. A estrutura do canal, a gente, fora da sede em Brasília, a gente tem mais 3 núcleos. A gente tem um núcleo no Rio de Janeiro, um núcleo em Campinas e um núcleo em São Paulo, que é onde acaba tendo a maior prevalência de concentração de migrantes e refugiados. Ao menos cada núcleo tem uma oficial mulher. Então, isso mostra também que o CONARE também se preocupa, né, e está sensível às questões de gênero e saúde. Um outro ponto também muito importante, visando também mitigar esse quantitativo de processos de refúgio, é a iniciativa das forças-tarefas, né, encabeçada pela coordenação de elegibilidade. A coordenação ela tem trabalhado com algumas forças-tarefas. Há pouco tempo foi realizada uma força-tarefa para o perfil de nacionais da Colômbia. Fizemos também uma outra força-tarefa para nacionais da República Democrática do Congo e, atualmente, eles estão iniciando uma força-tarefa para o Congo Brazzaville, né? E qual é a grande aposta das forças-tarefas? A grande aposta é, sobretudo, simplificar as entrevistas e padronizar pareceres. E quando você simplifica uma entrevista e você padroniza um parecer, você consegue dar maior celeridade aos processos. Então, isso eu posso citar como uma grande prática. E, além disso, também, a gente não pode esconar. Temos problemas com esconar, termo, passo raiva diariamente. Mas a gente não pode também desconsiderar que é uma modernização do sistema, né? Hoje em dia, não importa se eu estou no Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, eu consigo dar ao menos uma entrada no meu processo de risco, depois ter que fazer agendamento na Polícia Federal para que os solicitantes recebam o protocolo de refúgio, mas a gente não pode desconsiderar que o Cisconar também dá uma maior transparência nos fluxos, né, da tramitação dos processos de refúgio, e facilita também. Basta ter uma internet, o sistema está funcionando, se Deus quiser, e, enfim. E essa implementação do sistema facilitou demais, né? A gente, enfim,
apesar de a gente saber que tem muito a melhorar, que melhorar, mas a gente não pode também desconsiderar a importância dele para a realidade de significar. O segundo ponto que eu gostaria de destacar como problema de desafio eu acho que é o acesso desigual a serviços, a falta de conscientização ainda e da uniformidade do atendimento. Essa semana mesmo, a gente recebeu um política de refúgio, e isso, assim, a gente escuta semanalmente, diariamente, né, nos atendimentos. O atendimento, muitas vezes eles relatam, né, do atendimento, não só do setor público, mas do setor privado, de ser hostil e agressivo, né? E isso eu acho que se dá em parte pela falta de capacitação adequada, não só dos servidores públicos, como também de alguns preconceitos institucionais que algumas instituições ainda permanecem. E a gente precisa mudar essa realidade, né? E como é que a gente muda essa realidade desse acesso desigual? A gente muda através das capacitações. Hoje a gente trabalha em conjunto, já trabalha em rede, a gente possui um grupo no WhatsApp chamado Articulando Capacitações, e a ideia é transformar minimamente aquele equipamento público com serviços de qualidade, com serviços padronizados, que todos estejam aptos a atender. Muitas vezes, aquele servidor ou aquela pessoa contratada que está atendendo o público, ela ainda não tem o domínio dos conceitos da legislação migratória, ela sabe aquele assunto, por exemplo, do SUS, do BPC, mas ela desconhece a conexão que tem com a temática migratória. Então, quando a gente realiza capacitações, por exemplo, há pouco tempo a gente foi na Prefeitura de Búzios, foi uma demanda da Prefeitura de montar um equipamento público com atendimento dos serviços essenciais, né, com um atendimento de qualidade. Fomos lá na Prefeitura de Búzios realizar a capacitação, fomos também em Queimados, né, no município de Queimados, em Volta Redonda. Então, a ideia dessas capacitações é dar uma maior uniformidade no atendimento. Eu acho que só com capacitação, eu acho que isso é uma boa prática. Eu acho que o Rio de Janeiro, nesse sentido, está muito avançado. A gente pode replicar essa boa prática para outros estados também, mas a gente ainda precisa de mais capacitações, né? Uma coisa que eu brigo muito lá dentro do Ministério da Justiça é do taxigode, né? Eu acho que se a gente tivesse taxigode no Rio de Janeiro, poderia fazer muito mais articulações e capacitações. Então, a questão do transporte é uma coisa que limita muito o nosso trabalho. Se a gente tivesse taxigode, poxa, seria muito melhor. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem o governo do Estado, a Secretaria de Direitos Humanos, e oferece muitas vezes o transporte, ajuda a gente. Então, a gente consegue, por exemplo, um município. Mas se a gente tivesse o transporte próprio, facilitaria muito. Então, isso é um desafio que eu acho que pode ser muitíssimo modificado, né? Mas a gente temos essas capacitações como uma boa prática. Uma outra iniciativa também, que não só essas capacitações que a gente realiza em loco, né, nos municípios, a gente pode citar, foi a iniciativa conjunta da Secretaria Nacional de Justiça, junto ao Instituto Maurício de Souza, para a construção de revistas da Turma da Mônica, voltadas para o público infanto-juvenil, né, para conscientizar esse público da importância da inclusão de imigrantes e da prevenção ao tráfico de pessoas. Eu trouxe até alguns exemplares, depois o Humberto vai fazer sorteio, não tem para todo mundo, mas eu acho que foi uma iniciativa muito bacana. Essa revistinha, por exemplo, é um país acolhedor, ela apresenta conceitos básicos sobre migração, refúgio e apatridia. É fantástico. Quem é fã da Turma da Mônica vai ficar enlouquecido com a atenção da temática migratória. E a outra revistinha, que foi um trabalho também da nossa coordenação ao combate, ao enfrentamento ao tráfico de pessoas, um sonho perigoso, né? Eu acho que a história é muito legal da Direito do Exercício, que mostra, assim, inclui principalmente os jovens, né, com a internet, com acesso a muitas informações, a se precaverem, a tomarem cuidado com oportunidades de trabalho mágicas, né, incríveis, assim, salários monstruosos, uma facilidade por horários, enfim. Alerta, né, faz esse alerta
não só os pais, mas também os familiares, a se atentarem a esses. Tá. Vou finalizar, porque eu queria falar sobre a revistinha, porque eu acho que é bem bacana. E, por fim, eu acho que um terceiro ponto é a questão da falta de dados para a questão de políticas públicas. Eu acho que esse é um desafio. Aquilo que a gente até tem estado avançado nesse sentido, né? Também a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, junto com a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, fez um dossiê, fez um levantamento dos dados de imigrantes e refugiados no Estado, no município do Rio de Janeiro, mas a nível prático eu acho que é um desafio, né? Você só consegue criar, implementar e executar políticas públicas quando você tem dados concretos de quem está no país, qual é a nacionalidade, qual é o gênero, qual é a faixa etária. Enfim, não adianta você, às vezes, achar que está criando política pública para um público e, na verdade, a cultura é outro, público é outra, a nacionalidade é outra, então dados são muito importantes. E uma boa prática que muito pouca gente ainda conhece, mas eu acho fundamental, é a plataforma Data Migra, que foi uma iniciativa do Ministério da Justiça, né, sobretudo da Coordenação de Migração Laboral, em trabalho conjunto com a UNB, que ela ajudou também a montar essa plataforma da família, e uma atuação conjunta, na verdade, com vários órgãos públicos, como o Ministério das Relações Exteriores, o CAD Único, o Banco Central, a Carteira de Trabalho e Previdência Social e os dados da Polícia Federal, como o SISMIC, o Sistema de Tráfico Internacional. Então, eles fizeram um cruzamento da base de dados desses órgãos, né, e colocaram à disposição, principalmente dos gestores públicos, para terem acesso a essas informações e formularem políticas mais eficazes e direcionadas ao público, né, ao público interessado. Então, eu acho que é uma ferramenta que a gente precisa disseminar. Tem um workshop disponível gratuitamente no YouTube, se você colocar lá, a plataforma da Taniga teve há pouco tempo, salvo engano, pelo final de agosto, então todos podem ter acesso a como mexer na plataforma da Taniga. Eu acho que a gente precisa disseminar essa ferramenta, porque, sem dúvidas, ela vai ser fundamental para a construção de uma política pública eficaz, né? Porque, assim, construir política pública não é difícil é tornar eficaz e alcançar os objetivos daquela política pública, né? Então, eu acho que a gente precisa disseminar essas boas práticas. Eu até gostaria de tocar rapidamente só na questão da vulnerabilidade econômica. Eu não vou me alongar, mas eu acho que é interessante tocar rapidamente, que também é uma preocupação não só do CONARE, mas do DENIT, do Departamento de Migrações. A gente sabe que muitos migrantes e refugiados, os colegas até comentaram, acabam trabalhando em mercado de trabalho informais, em trabalhos precários. Então, esse tema é um tema sensível, é um tema que tem surtido preocupação também do governo brasileiro, do Departamento de Migrações. E uma boa prática, né, que a gente fez há pouco tempo e a gente faz sob demanda é o curso de educação financeira para migrantes e refugiados. O primeiro curso foi voltado para migrantes mulheres, sobretudo mães solo. A gente sabe que é um público que está na luta, enfim, que acaba sendo bastante sobrecarregado. Então, esse curso ele ensina conceitos, por exemplo, conceitos básicos de juros, empréstimos, como sair do endividamento, como investir também em dinheiro, como organizar, planejar o dinheiro da família. Eu acho que é um curso muito bacana, é uma parceria com o Banco Central e o Ministério da Justiça. Além disso, também, só para concluir, fechar, na última semana de dezembro, a Coordenação de Migração Laboral vai preparar uma oficina em São Paulo, vai em Seixo, Rio, Brasília, para fazer um workshop, uma oficina para analisar a inserção dos migrantes no mercado de trabalho. Então, é bom vocês colocarem no radar de vocês. Vai ter essa oficina em São Paulo. E a ideia é chamar empregadores, sindicatos para participar dessa oficina. E, para fechar, eu não poderia deixar de falar da segunda Comigrar, né? Que é a segunda Conferência Nacional para Migrantes, Refugiados e Apátridas. Na área externa da Comigrar vai ter uma feira de empreendedores. E por que essa feira? Justamente também para fomentar o trabalho que tem sido feito e desenvolvido por migrantes e refugiados na área do empreendedorismo, né? Nada melhor do que incentivá-los a empreender, que através do
do empreendedorismo mesmo, a gente consegue integrá-los mais facilmente na sociedade. Acho que é isso. Obrigada, Gisele. Agora passo a palavra para o Diogo. Boa tarde. Primeiro, agradecer em nome do Beto ao Willi pelo convite. Aqui com vocês, acho muito importante a gente ter essas interações, principalmente quando se trata de agente da onda, de sair dos escritórios e estar com vocês, trocar, né? Até porque a gente sabe que muitas pessoas que não fazem relações internacionais querem trabalhar em organizações internacionais também. Então, é muito bom ter essa troca com vocês. Saudar aí os colegas da mesa, né? Muito feliz de ver a Suzana, uma pessoa que eu conheci também na trajetória de migração de também nessa mesa. E eu achei muito curioso o fato da mesa, né? Na verdade, do seminário se chama Repensando a Migração Internacional de Refúgio, a mesa se chama Repensando a Situação dos Migrantes e Refugiados, porque a gente precisa realmente repensar, né? E quando a gente está falando de repensar, a gente está falando de pensar de outra forma, não pensar como a gente vem pensando nos últimos anos. E eu vou pegar essa oportunidade desse mote, né, dessa sugestão de repensar essa situação, para bater na tecla de que a gente precisa falar mais de integração. Né? Eu já percebi que foi um tema já tocado aqui pelos colegas nas suas falas. Ao longo dos últimos 10, 15 anos, a gente falou muito sobre educação, não por acaso, né, porque a gente tinha lacunas, e continua tendo lacunas, mas eu acho que muitas dessas lacunas foram cobertas, algumas a gente ainda precisa trabalhar, né? A Rita trouxe algumas situações aqui relacionadas à proteção, mas a gente fala pouco sobre integração. E aí, quando a gente pensa em vulnerabilidade, a gente muitas vezes só pensa em proteção quando a gente está falando de vulnerabilidade, quando na verdade a vulnerabilidade também está na integração. O Brasil ele é um país com uma legislação relacionada à migração de refúgio muito avançada, muito progressista, muito humana, né, recente, mas está frente de muitos países, e que dá documentação, né, tem uma série de mecanismos, de portarias, de instrumentos normativos para garantir que as pessoas tenham uma documentação aqui no Brasil, que elas sejam regularizadas, mas e aí? Após esse momento, após ter essa documentação, o que essas pessoas fazem? Basicamente é civil, né? É com vocês ou com a sociedade civil, que na verdade está sempre, desde o início, batalhando para trabalhar a questão da integração. Claro, ao longo dos últimos anos também vem melhorando, fizeram algumas iniciativas importantes relacionadas ao Ministério da Justiça, mas tem muito a fazer ainda. E aí eu queria bater muito nessa tecla da integração, porque não adianta nada a gente dar a documentação para uma pessoa e a pessoa está numa situação de rua. E a pessoa não consegue acessar um mercado de trabalho, instituir para sobreviver no Brasil. E quando eu olho para o Rio de Janeiro, o que eu estou vendo? Eu estou vendo as pessoas saindo da cidade, saindo do estado, porque o Rio, e aí não, são questões econômicas e políticas, né? É toda uma questão estrutural, como a Rita falou, né? Que merece vários olhares, acho que também por duas vezes com o mesmo tema, e não à toa, porque a gente precisa de olhares muito amplos, muito plurais, para a gente tentar quebrar essas estruturas e reconstruí-las, né? Mas não adianta nada, então, a gente deixar a pessoa na sua vulnerabilidade, mas eu vou ter um documento. Então, a gente precisa, né, avançar nesse debate, a gente precisa ir além da questão documental, da questão de regularização, né? E aí, nesse sentido, a gente vê muitos entraves ainda no mercado de trabalho. Como o Nico falou, né, para pessoas LGBTQIA+, é um desafio gigantesco, mas também para mulheres. Você olha a quantidade de mulheres migrantes que elas estão trabalhando hoje em relação aos homens é muito menor. E assim que querem um homem. E muitas vezes porque também o trabalho é um trabalho, trabalho decente dentro das leis trabalhistas, mas é um trabalho difícil, é um trabalho que às vezes o brasileiro não quer mais fazer. Carregar peso, trabalhar em frigorífico, e aí essas empresas querem o homem. Eles não conseguem trabalhar. E os PCDs, talvez, também não tenham esse olhar, e as pessoas negras. Então, já trabalhei na sociedade civil e já teve empresa que ligou, ou, né, para falar, eu quero contratar
realizando trabalhando com migração e refúgio, eu posso trazer algumas falas aqui para vocês entenderem do que eu estou falando, né? Porque exemplificar, às vezes, é muito mais ilustrativo do que a gente só falar da teoria. Então, eu tive uma reunião também com uma grande empresa multinacional e o objetivo era abrir vagas de trabalho, oportunidades para pessoas migrantes e refugiadas, e a pessoa trabalha com diversidade, falou assim: eu já tenho cotas para mulheres e para pessoas negras. Se eu for levar para o meu time cotas para pessoas migrantes, eles vão me matar. E aí eu falei, amigo, é, do grupo de pessoas migrantes e refugiadas, eu tenho mulheres, eu tenho pessoas negras, eu tenho pessoas LGBTI+, eu tenho PCD, eu tenho jovens, eu tenho o que você quiser, entendeu? A gente tem todas as diversidades dentro dessa diversidade, né, que a gente está falando também. Então, o setor privado, ele, né, de uma forma geral, ainda precisa percorrer um longo caminho, muita coisa melhorou, né, nos últimos anos. Muitas empresas contratam, algumas poucas contratam com cargos de qualidade, né, eles possam, às vezes, exercer até o que exerciam nos seus países de origem, mas o caminho é muito longo ali, né. E aí, para a comunicação do setor privado, né, o setor foi fundamental também para esse trabalho. E aí, outra coisa que eu ouvi, né, foi uma reunião que tinha toda a rede, né, e a pessoa da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, que eles fazem trabalho de cadastramento de pessoas migrantes e refugiadas para o seu banco de políticos, aí quando tem interessados, eles apresentam esse banco. Perguntaram, né, sobre como é que estava a questão da contratação de pessoas migrantes e refugiados, e falaram, não tem muitas empresas que procuram, que têm interesse em contratar migrantes e refugiados. Aí a gente foi descobrir que eles tinham um banco específico de migrantes e refugiados que eles só encaminhavam quando a empresa dizia que queria migrantes e refugiados especificamente. Não é por contratar pessoas, né, cargo com a função X, Y, Z. E aí eles encaminhavam todas as pessoas, não, eles estavam tendo um banco separado. Então, assim, é difícil, gente. A luta é árdua. Né? E eles faziam, eu acho que eles faziam mesmo com pessoas que você quer mais, porque eles também têm um banco para essa população. Então, imagina, a empresa tem que dizer que quer, né? Vai dizer que quer, né? Então, a gente precisa trabalhar essa transversalidade dentro do poder público também. Não pode ficar dentro de uma secretaria só, né, que trabalha com a temática. A gente precisa que isso seja, pessoas sejam consideradas na Secretaria de Juventude, na Secretaria da Mulher, na Secretaria de Trabalho e Renda, né, tudo, né, que a gente tem, faz trabalho importante. Eu já fiz alguns processos de ações com essa secretaria, mas ainda precisa transversalizar mais, né, essa pauta. E um outro desafio muito importante é que o município não tem um plano de ação, não tem um plano principal que oriente a ação do município temática, né? A gente teve a criação do Centro de Referência Técnica a Migrantes, que é o CRAS, do Estado. A gente teve a criação do Comitê Municipal, são políticas que avançaram no curso de uma tragédia, que é o Senado do Moinho, mas depois disso a gente ficou paralisado. Eu estou falando tudo isso porque a gente precisa tocar nas feridas, a gente precisa falar dos desafios. A prefeitura é uma grande parceira da OIM, mas a gente está paralisado no momento, no âmbito municipal, porque a gente não tem um plano, a gente não sabe para onde seguir, quais são as metas, quais são as métricas, os indicadores, quais são os prazos para alcançar e melhorar, no final das contas, o quê? A integração das pessoas. Então, existem boas iniciativas, boas práticas, muitas delas estão com a sociedade civil, né, que está no dia a dia trabalhando, tentando também sensibilizar as empresas. A gente tem algumas iniciativas pontuais no âmbito municipal, por exemplo, a Secretaria de Mulher, ela tem uma campanha de pensamento da violência contra a mulher, em que ela considerou as pessoas necessitadas e traduziu todos os materiais relacionados a isso, em sites com 5 idiomas. Mas, assim, é muito pouco ainda, né? É muito pouco. E o político tem um papel importante de puxar essa pauta da integração de uma forma geral. O alinhamento, eu vou nem falar, que foi citado aqui,
é uma questão de décadas, na verdade, né? Uma luta longa e não tem que a gente fez um retrocesso, né? A gente espera que isso avance. E o que eu posso trazer também, já não ficar só na negatividade, né? Porque eu posso ficar aqui sorrindo para vocês, como na verdade as coisas não estão ocorrendo como a gente gostaria. Quando eu falo que as coisas estão saindo do Rio de Janeiro, isso é uma vergonha para quem trabalha aqui, trabalha com matemática. As pessoas não estão encontrando condições de viver de forma digna. E estão indo algumas para outros estados do Brasil, né? Tem melhores oportunidades de trabalho, ou muitas vezes saindo do país também, né? Indo para outros países, sobretudo os Estados Unidos, né? E por isso que eles melhoram as condições. Também tem uma questão relacionada própria legal, queriam trabalhar aqui e enviar para os países, famílias, e agora não estão. Mas, para a gente não ficar com a negatividade, a gente está com a gente tem três questões de condições em termos de oportunidades, né? Uma delas aqui do meu lado, na verdade, ele simboliza, né, que é como as lideranças imigrantes estão se organizando, né, para colocar essas demandas, colocar essas pautas, não só a área, como o jornalista apresentou, tem lideranças de mulheres imigrantes também, então isso é uma novidade positiva e a gente espera que tenha um impacto em termos de setor privado, né? E não só as lideranças, mas a própria rede que está cada vez mais organizada, cada vez mais fortalecida. Então, um impulso para que a gente possa ter essas vacunas. Em primeiro lugar, a gente tem como já citar, né, a grande potência, a Copigrar, eu espero que chegue com boas propostas e a gente tem um plano nacional e que principalmente também tem uma forma de apoiar o município, porque eu falei uma série de questões que o município não faz, mas também muitos centros menores. Às vezes precisam de toda a força orçamentária para fazer, né? E municípios menores têm uma quantidade muito grande e às vezes tem custos que a gente não consegue contratar as pessoas, então esse foi o que também teve previsto. E por fim, nós do setor privado, a gente está vindo com uma agenda aí de sustentabilidade dentro da PSV, que eu estou estudando, que muitas vezes tem o diversity watching, o green watching, tudo isso, mas cada vez mais vai ter também relatórios que terão que estar em conformidade com legislações regionais, às vezes como a União Europeia, né, a partir de outros tem empresas de determinado porte vão ter que fazer relatoria dentro dos critérios da SDG, mas assim, de uma forma muito regrada, né, de uma forma muito direcionada, e dentro dessa pauta tem a questão de diversidade, que a gente pode trabalhar inclusão de pessoas migrantes e refugiadas. Então, isso vai ter uma necessidade do setor privado de trabalhar, não vai ter mais fácil de quem não trabalhar não vai sobreviver. Então, é uma perspectiva importante de oportunidade que eu espero que quando a gente se reúne aqui novamente, num outro momento, ou que vocês que trabalham, futuramente vão trabalhar com, talvez, essa temática, já possam falar como que era antes e como a gente evoluiu. Obrigado. Vou agora apresentar o nosso convidado, Daniel Diogo Ochude, nasceu na República Democrática do Congo, onde se formou em ciência social, administrativa e política. É um refugiado naturalizado brasileiro que vive no Brasil há 12 anos. Ativista e defensor dos direitos humanos, é presidente da comunidade congolesa do Estado do Rio de Janeiro, delegado eleito da segunda Copigrar, na foi falar, né? Além de ser membro da comissão organizadora da conferência. Também faz parte do Fórum Nacional da Migração e trabalha atualmente como agente social no CRAS de é o centro de referência para migrar, qual falamos aqui também hoje. Muito obrigada pela sua presença, é um prazer que vai ter falar com você. Boa tarde. Boa tarde. Não vou me alongar muito, eu sei que a gente já está correndo lá o mundo. Vou explicar para quem está assistindo aí. E eu agradeço muito o organizador do seminário do Luiz, que também estou muito feliz de avançar o desenvolvimento aqui. E quando eu cheguei nessa mesa, quando eu vi o jogo, eu pensei na minha chegada no Brasil. Eu fui uma das pessoas que me conhece, talvez, comecei
boa chegada, solicitando refugiado aqui naquele lugar. Enfim, aqui, quando você toma o meu nome do tipo de escrito, delegado de mesmo, não é uma função política. Eu sou uma classificação de atividade pela representação que vou fazer na Comitiva. E dentro dessa sala, além do João Batista, além do João, outro delegado. Você pode se levar um pouquinho? Aqui no Rio de Janeiro, tanto das conferências e a gente vai sair daqui para comunicar entre os três delegados. Dentro do delegado, a gente concentra fazer ter dentro dos delegados e dentro da sua vida, no dia 8, 9, 10, Brasília, na UNB, e eu estou fazendo parte da comissão organizadora e não é um trabalho fácil. Às vezes, você está percebendo, no telefone, há quase 9 dias que está faltando aqui, então, muitas demandas, alguma irregularidade, alguma coisa que a gente está sentando rápido. E a Comigrar foi organizado no Brasil inteiro, na etapa preparatória, foi organizado 119 conferências, estadual, livre, municipal. E dentro dessas conferências, que começou de setembro até junho, teve 2.151 propostas. E juntando tudo esse proposta foi sistematizado da equipe do Ministério da Justiça para até chegar nas propostas centenas, e para nós, migrantes, delegados, a gente achava que imagina todos no centro até e no final, a gente tem que voltar e tentar proposta, a gente vai valorizar. A gente está passando um momento de debate, discussões com a gente poder entender para nós, ligados à orientação do público, a pauta obrigatória ou uma pauta do lembrando que a última comunidade aconteceu em 2014, e aqui hoje vai fazer 10 anos. Durante esses 10 anos, mudou muita coisa. A gente precisa de muita atenção mesmo, de muitas áreas que sejam contempladas mesmo para toda a comunidade seja contemplando mesmo. E nós, delegados, somos pessoas migrantes que estão representando milhões das pessoas que estão esperando, que estão com uma esperança que amanhã vai mudar uma coisa. Eu estou indo nessa conferência com uma condição que amanhã vai ser melhor para nós migrantes que hoje. O que a gente está pedindo para as instituições, para o federal, e para poder dar uma atenção também nesse plano. Eu acho que todo mundo que está aqui acompanha a política do Brasil, até nas eleições, o vereador, deputado, candidato, se importa na pauta migratória. Eu acho que eles vão estar se importando nisso, porque às vezes a gente não vota. Mas eu acho que esse aqui é um erro. Porque dentro dessa categoria, as pessoas que votam, tipo eu sou nacionalidade. E dentro de mim, eu posso influenciar as pessoas que convivem comigo também.
para poder dar uma atenção também, às vezes, do político. E o que a gente está pedindo é que a lei migratória seja revista mesmo, seja revista, e não seja uma coisa a longo prazo, mas uma coisa daqui a pouco, porque a gente está passando por muitas necessidades. Nós, delegados aqui, a gente não trabalha com um fundo, não fica, a gente trabalha de uma maneira livre, tem pessoa empregado, tem várias delegadas desempregadas, mas a gente faz esse trabalho pelo amor do próximo para ajudar os outros. Às vezes a gente puxa no nosso bolso mesmo para poder contribuir a esse tudo. Eu, para a agente social no CAIA, o CAIA não tem um recurso para ajudar os imigrantes. Às vezes a gente faz esse aqui tão humano com a pessoa para poder entender o que a gente passou nisso mesmo. A gente sabe como é que é ser novo dentro do país. E eu também faço parte do coletivo de trabalhador de nossa cidade do Rio de Janeiro, onde atualmente 40 lideranças que representam 26 nacionalidades. E dentro desse 26 nacionalidades, várias línguas também. Eu acho que o, o poder público pode usar esse espaço para poder ajudar a fazer a interpretação. No CRAI, a gente tem os funcionários migrantes e até do migrante. Se você sabe do que é, que fala uma língua, um idioma, além do português, da portuguesa, que fala para ele, você pode levar ele no CRAI, porque lá tem pessoa que fala várias línguas, você pode tentar também contato ali, e nos políticos da educação, lá a gente também dá essa apoio de interpretação, de assistência, orientação e também de integração. E pela nossa vivência aqui no Brasil, a gente tem um conhecimento diferente das pessoas do mundo, novo, a partir do Brasil. A gente usa para poder ajudar também nesse processo. E a maioria que está aqui, a gente vai se encontrar nessa pública. Eu acho que vai ser um evento não simbólico do fato. Vai ter, sim, mas vai ter um evento efetivo de acontecimento mesmo da nova política migratória para a comunidade. Muito obrigada, pai, foi uma mesa excelente, é muito bom ver todo o coração no tema, né? O trabalho no tema, mas está comprometido, né? Isso fica muito claro, né? Eu queria abrir agora para perguntas do público, fique à vontade, ó, já tem uma aqui, está aí o microfone para mim. Por favor, pode fazer. Oi, tudo bem? Meu nome é Valentina. Eu agradeço muito pela apresentação. Não. E eu gostaria de retomar um pouco esse ponto que vocês trouxeram em relação à criação de abrigos específicos para beneficiários. Eu sou voluntária na Caritas e, assim, eu tenho visto na prática que muitos empresários eles estão em situação de rua por conta dessa situação crítica dos abrigos. Assim. Então, questão do preconceito, da infraestrutura, da questão cultural, segurança, tudo isso que vem dificultando a permanência deles nesses espaços. E, por exemplo, atualmente eu já vi alguns casos de recusa de permanecimento por conta do convívio com pessoas em situação de com as pessoas em situação de uso de drogas, ou até pela falta de privacidade, uso coletivo de roupas, enfim, algo muito crítico mesmo. Então, considerando essas dificuldades que a gente já tem, no caso, dificuldades pré-existentes nos abrigos, como a gente poderia pensar em abrigos para esses imigrantes, esses refugiados, com essas especificidades necessárias e também como a gente pode assegurar que esses abrigos não sejam somente um espaço de abrigamento, de acolhimento,
mas também seja um espaço de integração para essa população. Obrigada, alguém quer começar? Então, a respeito de abrigo, nós, como imigrantes, a gente está há muito tempo lutando para ter um abrigo para essa população imigrante e refugiados. Como o Ricardo falou que não tinha o CRAI com abrigo, tem iniciativa de abrigo do Centro de Atendimento para a População Imigrante, teve um abrigo, o abrigo foi fechado. Logo depois que eu achou que o abrigo vai fechar, a gente teve também quando parar para ser fechado, a gente sabe qual é a necessidade, a importância do abrigo. Eu já tive um caso de imigrantes no abrigo, porque eu tive um imigrante que foi no abrigo realengo, sem doença nenhuma, quando eu cheguei lá, ele sofreu. Depois, ele acabou de pegar a tuberculose, foi chamado a gente, por que acontece? Porque essa área é uma área que ele estava doente. Outros, nós temos um comitê, que é o comitê principal, para levantar esse problema de abrigo, nós precisamos conversar com a assistência social. A gente tem um imigrante como presidente do comitê, e ele, antes de ele presidente, ele é vice-presidente, chamou a assistência social para poder entrar nesse debate, para levar a preocupação de importância do abrigo no município. O assunto não apareceu até hoje. Ontem nós tivemos uma reunião, a gente conversou sobre isso, até ele mandou um outro solicitando uma reunião com a assistência social para a gente levar essa preocupação, porque tem hoje, eu tenho 2 casos de mães de mães solteiras que estão morando de favor um local para morar temporariamente, até por a gente procurar uma ajuda para elas. Até agora, não consegui esse apoio, está com essa dificuldade hoje, eu tenho esses 2 casos na minha mão. A gente fez uma vaquinha para poder ficar aberto, uma associação. Nós, terça-feira, em Rio Cláudia, a gente está tentando de ajudar nossos migrantes com nossos recursos. Até agora, a gente não tem esse diálogo com a assistência social. Nós precisamos também ter essa conversa para poder mostrar que realmente nós precisamos de uma língua que a população imigrante e refugiada. Complementando, assim, eu senti um tanto muito tempo ouvindo você parlamentar, 10 anos atrás, exatamente o que você falou, né? Essa situação de conflito do horário de drogas, dos abrigos, que não querem ficar. E aí eu vou contar mais uma que eu já ouvi também em reunião, de uma pessoa da assistência social da prefeitura que falou assim, não, a gente não identificou a necessidade de criar abrigos específicos para essa população, porque a gente nem encontra essas pessoas no abrigamento municipal. Bom, vamos lá, você está confundindo com a causa raiz, né? Não estão, porque elas não têm bem-vindas nesse espaço, né? Então, quando a gente teve o CRAI, teve o abrigo do CRAI, a gente viu claramente com uma política sensível à população, do tipo de abrigamento, existe a demanda. O abrigo estava sempre lotado, né? E olha que não era o abrigo mais perfeito do mundo, né? Questões, mas a gente tinha um olhar, né, diferenciado. E as pessoas se sentiram acolhidas. Então, a gente acreditava que essa experiência iria mostrar no poder público que a demanda existe, que a necessidade existe, e então, né, a partir da desativação desse abrigo no CRAE, se buscaria uma solução. Mas a resposta que veio depois ouvir foi essa. Não tem necessidade. As pessoas não estão, né, não encontram pessoas que estão precisando de abrigamento. Então, acho que o primeiro passo para a gente alcançar isso que você falou, né, ter um espaço assim, é entender o problema, é reconhecer o problema.
né? Que não é o que não está acontecendo até agora. São Paulo tem 6 abrigos, e não foi federado. Se estamos no são 6 abrigos, e tem mais do que então, claro, a gente está no Rio Grande de São Paulo, a quantidade é diferente, né? Mas a gente não vê também coisas do tipo, não pode ter um abrigo específico para determinado público. Já se falou também, né? Não tem que coisas de fora. E, na verdade, já se falado também pelo governo brasileiro que, na verdade, a justiça social ela tem que se adaptar às necessidades da demanda de população, inclusive o governo social não pode discriminar. Então, assim, os argumentos para não se fazer são muitos, mas eles são todos falhos. Então, tem que se reconhecer e entender o problema, que a gente possa ter, de fato, um espaço, como você falou, também seja um espaço de integração, porque a situação de abrigamento é temporária, né? Então, tem que estar a saída dessas pessoas, e aí volta para o que eu falei no início, que a gente precisa avançar na integração. Eu gostaria só de falar uma coisinha, assim, que eu acho que é uma boa prática do que aconteceu, que acontece no CRAE hoje, com todas as limitações do equipamento, aí do poder público, né? É colocar. Então, a gente tem grandes assistentes sociais, a gente tem grandes psicólogos, a gente tem grandes que pode atuar, né? E que já tem esse apoio, inclusive, no trabalho de base, trabalho comunitário, né? Da sociedade civil, que pode atuar, né? Fortalecendo espaços que já existem, né? Pensando numa formação que de fato não seja aquela formação de, eu faço um slide ali, eu fico lá assistindo 2 horas uma palestrinha, mas agora uma formação de fato, e em abrigos específicos, né? Que é uma demanda que a gente vai continuar brigando por, é colocar migrantes, né? Que é uma coisa que a gente chama atenção também para a questão da mediação cultural. Então, vamos supor, você está com um problema renal, e você vai lá para os SUS, e às vezes você não. Eu não sei explicar. Você tem um problema renal, nem com a língua fala direito. Nem com a então, de ter a mediação cultural, seja também migrantes no espaço, como né, o CRAS, todos os sistemas do SUS, para que façam essa mediação cultural. Então, acho que é importante a gente pensar nessa coisa das migrantes no centro também do trabalho. Obrigada. Estamos abertos a mais perguntas. Por favor. Bom, só um comentário em relação ao sistema de abrigamento, que eu acho muito interessante da assistência, né? Então, tem alguns temas que se tocam, né? Assim, desde a construção do política pública, esse momento da migrante que a gente está, e a possibilidade ou não de um abrigo específico. Então, um dos argumentos, como eu bem falo, né, de por que não tem, o que não vai ter, é que a própria legislação brasileira para dar assistência, ela não tem um abrigo, não tem a tipificação do abrigo nos moldes que a gente precisaria ou que a gente gastaria um abrigo específico para migrantes e refugiados. Então, normalmente a gente vai fazer uma foto abrigo, porque a legislação não permite. Então, aquilo que foi feito, ou que está sendo feito em Boa Vista, em Pacaraima, é uma exceção em caso emergencial por conta da chegada dos venezuelanos. Né? Mas essa notificação não tem. Então, em São Paulo, ali, nas etapas, né, estadual e municipais, né, da comunidade feminina, estamos aparecendo então, em conflito tem em volta, né, dos abrigos para conter, porque o abrigo é diferente, não é igual. Dá para fazer um abrigo semelhante, fazer um duro, que vai acontecer exatamente isso que foi comentado. Né? Então, se vocês estão indo para a comunidade, né, só tem médicos, né, que nessa necessidade das propostas, que eles possam rever, de alguma maneira, isso aparece. Na hora ainda que seja construtivo e tal, mas que isso possa aparecer. E eu só queria apontar também o papel que a sociedade civil teve em São Paulo para que esses abrigos acontecessem. Então, tem uma história antiga,
até meio folclórica lá na casa da escola, né? Eu já sei se é verdade, porque é questão de tempo, que aconteceu e que vai ser repetida, né? Mas que, é, no momento, quando não abriram abrigos públicos específicos, a Casa de São Paulo tinha um programa em que se financiava hotéis na região, que não sei se era época do Beto, né? Então, fazia esse financiamento dos abrigos ali na região da Praça da Sé, onde ficava a Casa de São Paulo, que ficava na época. Só que aí, o pensamento das assistentes sociais da casa de olhar e falar, peraí, isso aí não é tudo tão bom. Não pode estar mantendo, então, nós pagando esse hotéis, os acordos, tinha tudo feito lá, não dá. Então, o que eles fizeram? Então, algo traumático. Né? O comentário era isso, como é traumático, como vocês estão explicando. A decisão da casa, e aí no fluxo de chegada que a gente anda, a gente não começava a chegar em mais maior quantidade, né, na cidade, a decisão foi parar o aluguel, parar com esse projeto. E aí, a partir do momento que você parou, e orientado também a ir até o seu pop e esperar. Você tem dois movimentos, né? O PAR, uma política da sociedade civil, ali que estava, de alguma forma, né, é, cobrindo o espaço que seria do governo, né, do poder público, e eu direciono essa demanda, que ela não seja invisível dessa forma. Né? Então, isso, de repente, a Prefeitura de São Paulo se viu ali nos CRAs, nos CREAs, cheio de imigrantes que precisavam de um abrigamento, e você tinha que dar uma resposta. Então, isso meio que, muito claro, não só isso, no contexto ali de criação de política, no Canadá, de Paulo Wilson, de São Paulo, mas estudar de alguma maneira um destaque para a elaboração desses desafios, né? E que não são fáceis. Né? É, o Diogo comentava, não basta, né? Não, Diogo, mas foi comentado, né? Não basta uma apresentação de 2 horas, não basta mesmo esse da briga da Pegão, né, que eu mencionei, né, que foram abertos por conta do fluxo a partir de 21, em especial em 22, né, foram 1.000 vagas específicas para a comunidade pequena por conta dessas especificidades culturais, linguísticas e tudo mais. Né. Mas aí, lá nós tivemos um cuidado, né, tanto um colega nosso do que era gestor de abrigo para caralho, né, como os colegas lá aí que estavam falando, tinha semanalmente toda semana tinha alguém no abrigo olhando para a gestão. E aí, como é que tá? Bem, tá bem? Deu problema, teve alguma questão, né? E aí, comunicado, e semanalmente, e ainda vamos abrir semanalmente, né? Para fazer esse trabalho, que não é só, né, de treinamento, assim, mas de acompanhamento também, para que essas organizações que antigamente trabalhavam muito com a parte de criança e adolescente, trabalhavam com a população de rua e tal, pudessem também dar esse salto assim, de qualidade para que o espaço pudesse ser bem adequado. Então, não é fácil. Assim, a gente tem um passo a passo, assim, fazendo um caminho possível, necessário, eu acho, né, Chico? Vocês mesmo estão falando, não tem uma necessidade, mas precisa de fato da gente que começa com visibilidade, precisa saber o tipo que tem. E aí, acho que a Cátedra, né, fazendo esse trabalho já de perfil, essa avaliação que foi feita no Estado, ela consegue ou poderia também ser capaz de mostrar um pouco dessa necessidade. Obrigada. Alguém tem mais algum breve comentário ou dúvida? Então, né?
da categoria, né? Através dos corpos, né? Recortes. Tem mais movimentos também, para além do trabalho de assistência, que é o trabalho, né, de dar conta da emergência, do aqui e agora, que é dar um auxílio, um benefício, encaminhar para o serviço, é também trabalhar a comunidade, pertencimento. Então, nessa reestruturação da nossa ONG, a gente tinha antes a área de software jurídico, saúde, empregabilidade, cultura e a exploração comunitária. A gente julga para assistência, comunidade e incidência política. E comunidade? E comunidade de pertencimento. Então, não basta só, né, e a gente está trabalhando nessa pegada comunitária, então não basta só, às vezes, dar o convite, né, aquela pessoa que se sente pertencente ao espaço, né? Então, ontem, por exemplo, no evento de ontem, né, o que a gente estava fazendo ontem? A gente estava dando atendimento, 2 horas antes da gente despertar a ONG, a gente cantou parabéns para os aniversariantes do mês. A gente fez jogos teatrais, porque eu fui teatro, o coordenador de comunidade fez teatro, a gente faz jogos teatrais para aliviar funções, ansiedade, e as pessoas sorriem, divertem, começam aí a organização. Eu acho que a construção de rede afeta um pouco do nosso trabalho também, né, de colocar os migrantes LGBT em contato com a LGBT brasileira também, muito sai, conversam texto, sabe? Às vezes as coisas são até mais simples, pequenas, e isso vai construir pertencimento, isso vai construir porque aquela pessoa, eu sei que tem algumas de atravessamento né, preconceito, discriminação, mas em algum lugar eu consigo pertencer, né? Eu tenho uma comunidade, eu tenho um grupo, eu sei quem eu vou chamar para o meu aniversário, que vai poder comemorar o aniversário comigo, beber uma cervejinha na esquina, é importante também, né? É muito importante. Então, eu acho que o fortalecimento de comunidade é uma experiência positiva que a gente está tendo na ONG, para trabalhar com os pensamentos de cada um, mas a gente está junto, né? É um pouco de Em relação à suplementação, né, a fala da Rita, eu também acho que o pertencimento também tem a ver muito com o acolhimento, né, o acolhimento sempre humanizado. Ontem mesmo, assim, a gente realizou um atendimento no grupo da dicionária, e o caso não era nem muito com a gente, era já uma questão de naturalização, que é um dos setores do DEMIC, não o CONAR. E geralmente as pessoas que chegam, a palavra conar assusta muito, né? Parece, vai muito da cultura com a polícia federal, e já vão, chegam assim com muito medo, reativos, saem geralmente com um sorriso no rosto mais leve. Ontem mesmo eu escutei a frase de um solicitante de refúgio falando o seguinte: nossa, aqui eu me senti bem, me senti acolhido. Nos outros atendimentos, é, do poder público, teve um rapaz que puxou comigo porque eu não falava português fluente. Fala português, você está no Brasil. Não é assim que a gente acolhe e trata o migrante, né? Eu acho que quando você acolhe, você começa a desenvolver também a questão da integração e de querer pertencer. Não apenas pertencer, mas também querer pertencer. Então, foi muito bacana. A gente se sente muito bem lá no núcleo quando a gente consegue. Às vezes, não, o assunto não é conosco, mas eu vou dar um caminho para ele conseguir resolver o problema dele. Às vezes, o caminho não é isso, não é nem solicitação de refúgio, não é nem saber o status daquele processo. Mas há outro caminho, por exemplo, naturalização, ou reunião familiar, ou imigração laboral. Olha, não é comigo, não é aqui com o Panário, mas eu vou te dar o caminho, o e-mail, o contato, o telefone, com quem você deve falar, que vai te orientar. Por isso que a gente trabalha em rede. Eu estou o tempo todo em contato com as meninas da Caritas, com o CEPREM, que é o outro centro, com outras pessoas e organizações da sociedade civil, como o Viva Rio, e a gente trabalha em conjunto. Às vezes eu ligo, às vezes o caso não é comigo, mas eu dou uma ligada e falo assim: Larissa, vai chegar uma pessoa com tal caso,
tem como você dar uma assistência? O assunto não é refúgio, o assunto é naturalização. Pode, enfim, eu acabo me prolongando. Mas é isso, eu acho que pertencer a isso, é você fazer esse primeiro acolhimento faz toda a diferença. Acho que a gente, né, a pessoa pode fechar essa pergunta sem falar do outro ponto, né? Porque se a gente está falando de cidadão, isso aí também abarca o direito de votar, né? E aí, essa cidadã portuguesa, ela está há 12 anos no Brasil, há 20 anos fora de Portugal, ela é uma imigrante coberta, claro que com todos os privilégios, né? E não precisa passar por essas questões que as pessoas têm que passar, mas ela se naturalizou no ano passado e esse ano pela primeira vez voltou. E aí, quando ela voltou, ela saiu da cabine chorando, né? E aí ela falou, não sei o que eu estou. Aí eu falei, eu acho que que o direito ao voto era a última parte que faltava para você se sentir parte. Então, não dá para não falar sobre isso. Muito bom acabar aqui. Realmente, a gente já festa de uma vez eu imigrante na Alemanha e uma pessoa falou, sempre me perguntam o que fazer, como eu posso ajudar? E ela falou, tem relações sexuais. Porque não é assim, né? Vou fazer uma coisa, né? Põe ali, mas não integra. Né? Tem relação sexual, é o que faz diferença na vida, então é bonito acabar assim essa mesa. Obrigada a todo mundo que ficou aqui até o fim. Lembrando que amanhã a gente tem às 11 horas a terceira mesa do seminário. Então, questionando a xenofobia, o racismo, a imunização e outras formas de violência contra migrantes e refugiados. Muito obrigada a todo mundo. Uma ótima dia.